Antes de falar do acidente do Césio 137 de Goiânia, a gente vai explicar o que é o Césio 137. Vamos lá. O Césio 137 é o isótopo radioativo do elemento químico césio, cujo número atômico, isto é, a quantidade de prótons do núcleo atômico, é igual a 55, e o número de nêutrons é de 82. Assim, a denominação Césio 137 vem do seu número de massa, que corresponde à soma do número atômico com os nêutrons. Igual, né? Cinquenta e cinco mais 82 igual a 137. Desse modo, sua representação é dada por 55, 137 CS. Agora eu vou falar do acidente. Provavelmente a gente já explicou, mas a gente vai explicar de novo em forma de vídeo, com imagens e essas coisas. Então vamos lá. Um dos maiores acidentes com o isótopo Césio-137 teve início no dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiações emitidas por uma única cápsula que continha Césio-137. Mas como tudo começou? Vamos explicar. O instinto curioso de dois catadores de lixo e a falta de informação foram fatores que deram espaço ao ocorrido. Ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiânio de Radioterapia no centro de Goiânia, tais homens depararam-se com um aparelho de radioterapia abandonado e tiveram a infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão. Eles levaram o equipamento até a casa de um deles. O maior interesse dos catadores era o lucro que seria obtido com a venda das partes de metal e chumbo do aparelho para ferros velhos da cidade. Leigos no assunto não tinham a menor noção do que era aquela máquina, o que havia realmente em seu interior. Após retirarem as peças de seu interesse, o que levou cerca de 5 dias, demorou, hein? Venderam o que restou ao proprietário de um ferro velho. O dono do estabelecimento era Devair Alves Ferreira, que ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 g de cloreto de césio 137, um pó branco parecido com sal de cozinha, que no escuro brilha com uma coloração azul. E ele se encantou com o brilho azul emitido pela substância e resolveu exibir o achado aos seus familiares, amigos e parte da vizinhança. Todos acreditavam estar diante de algo sobrenatural, e alguns até levaram amostras para casa. A exibição do pó fluorescente ocorreu durante 4 dias, e a área de risco aumentou, pois parte do equipamento de radioterapia também foi para outro ferro velho, espalhando ainda mais material radioativo. Algumas horas após o contato com a substância, vítimas apareceram com os primeiros sintomas da contaminação, sejam elas vômitos, náuseas, diarreias e tonturas. Dias se passaram até que foi descoberta a possibilidade de se tratar de sintomas de uma síndrome aguda de radiação. Somente no dia 29 de setembro de 1987, após a esposa do dono do ferro velho, Devair, ter levado parte da máquina de radioterapia até a sede da vigilância sanitária, é que foi possível identificar os sintomas como sendo de contaminação radioativa. Os médicos que receberam o equipamento solicitaram a presença de um físico nuclear para avaliar o acidente. Foi então que o físico Walter Mendes, de Goiânia, constatou que havia índice de radiação na Rua 57, do setor aeroporto, bem como nas suas imediações. Diante de tais evidências e do perigo que elas representavam, ele acionou imediatamente a Comissão Nacional Nuclear. O ocorrido foi informado ao chefe do Departamento de Instalações Nucleares, José Júlio Rosenthal, que se dirigiu no mesmo dia para Goiânia. No dia seguinte, a equipe foi reforçada pela presença do médico Alexandre Rodrigues de Oliveira, da Nuclebras, atualmente Indústrias Nucleares do Brasil, e do médico Carlos Brandão, da CNN. Nesse momento, a Secretaria de Saúde do Estado começou a realizar a triagem dos suspeitos de contaminação no estádio de futebol da capital. A primeira medida tomada foi separar todas as roupas das pessoas expostas ao material radioativo e lavá-las com água e sabão para descontaminação externa. Após esse procedimento, as pessoas tomaram um quelante denominado de azul da Prússia. Tal substância elimina os efeitos da radiação, fazendo com que as partículas de césio saiam do organismo pela urina e fezes. Bem que nojo.
Todavia, isso não foi suficiente para evitar que alguns pacientes viessem a óbito. Entre as vítimas fatais podemos citar a menina Lady das Neves, seu pai Ivo Devair e sua esposa, Maria Gabriela, e 2 funcionários do ferro velho. Posteriormente, mais pessoas morreram, vítimas da contaminação com material radioativo. O trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com o Césio-137 rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo, sejam roupas, utensílios, materiais de construção e etc. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, em 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos com concreto e aço, em um depósito construído na cidade de Abade de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 600 anos. Bem, essa foi a explicação de como foi o acidente e também explicando um pouco sobre o que é o Césio, né? O Césio 137, pois algumas pessoas podem esquecer, né? Enfim, espero que esse trabalho ainda vale, sem mesmo eu aparecer na câmera, porque foi muito tempo e a gente já tentou gravar várias vezes, mas a gente não conseguiu. Muito obrigado e adeus.